Oi pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula de matemática. Hoje o Pro vai fazer uma aula especialmente para o primeiro médio sobre função exponencial. Uma videoaula bem rapidinho com o básico da função exponencial, perfeito? Então vamos lá pessoal. Nesta videoaula nós vamos construir o gráfico de uma função exponencial, perfeito? O que é uma função exponencial? É toda função que a incógnita x está no expoente, perfeito? Função exponencial, equação exponencial, a nossa variável x fica no expoente, perfeito? Aqui no caso, uma videoaula sobre função exponencial, construção do gráfico. Vamos lá, pessoal? Toda função exponencial é desse tipo. F de x igual a elevado a x, a base a sendo um número maior que zero e diferente de 1, perfeito? Essa é a condição de existência para a função. Então aqui eu peguei um exemplo, f de x igual a 3 elevado a x. Vamos construir o gráfico dessa função, deste exemplo, perfeito, turma? Como que eu faço, Pro? Construção de uma tabela com o eixo x. Eu adotei aqui os valores menos 2, menos 1, 0 e 1, perfeito, turma? Para a construção desse gráfico, o que eu faço? A função é 3 elevado a x, então todo o meu x eu vou substituir pelos valores que nós adotamos, perfeito? Então aqui 3 elevado a menos 2. Turma, 3 elevado a menos 2, expoente negativo, inverte-se a base e retira-se o sinal de menos. O inverso de 3, 1 sobre 3 ao quadrado, que dá 1 nono. Completa aqui, 1 sobre 9. 3 a menos 1, 3 elevado a menos 1, 1 terço elevado a 1 é ele mesmo, perfeito? 0, 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 igual a 1, e 3 elevado a 1 é ele mesmo, perfeito, turma? Muito tranquilo, né? Perceba que são as propriedades das potências, né? Que nós já estudamos. O que eu vou fazer agora? Vou ligar os pares ordenados. Vem comigo. Então, menos 2 com 1 nono. Gente, 1 nono, 1 terço, 1 e 3. Perceba que esse 1 nono, ele vai estar próximo do zero. Próximo, 1 nono. Aqui, ó. 1 sobre 9, perfeito? Vou até marcar aqui uma setinha. 1 nono. E 1 terço, pouquinho acima de 1 nono, quase próximo do 0,5, perfeito? 1 terço, ok? 1, aqui, e o 3 eu vou ligar com 1. Então vamos lá agora, vamos ligar os pontos. Formar a nossa função exponencial. E o gráfico da função exponencial, ele vai formar uma curva, não parábola, uma curva com um crescimento exponencial, uma curva exponencial, como se fosse uma taxa de variação. Por exemplo, onde eu uso o gráfico da função exponencial? Cálculo de porcentagem, probabilidades, crescimento de um vírus que nós tivemos há pouco tempo, né, pessoal? Então, cálculo de porcentagem, mercado financeiro. Então, o gráfico da função exponencial é utilizado nesse ramo de atuação, perfeito? Que envolve as propriedades de potências, perfeito? Então, vamos lá. Menos 2 e 1 nono. Menos 2 e 1 nono. Ó, menos 2 e 1 nono. Bolinha aqui.
Menos 1 e 1/3. Menos 1 e 1/3. Bolinha aqui, ó. Estão vendo os pares? Bonitinho. 0 e 1. 0 e 1, já formei. Depois 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. Olha que magnífico. Vou fazer mais um aqui para ficar bonitinho. Que é o 2. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, 9. Então, o 2, vou estar ligando ao 9, que é lá em cima. Olha. Agora é só traçar o nosso gráfico. Então, aqui vai partir. E tem um detalhe importantíssimo aqui nesse exemplo, pessoal. O gráfico da função exponencial, ele não vai cruzar o eixo x. Tem alguns casos que ele vai espelhar. Aí eu faço um outro vídeo, tá? Então aqui, pessoal, partindo aqui, ó, e vou ligar aqui os pontos neste crescimento exponencial. Perfeito? Olha que magnífico. Então aqui a primeira coordenada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, aqui os pares ordenados. Então aqui está um exemplo, pessoal, de uma função exponencial, a função f de x igual a 3 elevado a x. E a função é crescente. Olha o detalhe teórico aqui, meus amores. Quando a base for maior que 1, é crescente. No caso é 3, maior que 1, crescente. Quando ela for menor que 1 e maior que 0, esse intervalo vai ser decrescente, perfeito? Eu faço um outro vídeo para mostrar o gráfico decrescente. Tudo bem, turma? Muito obrigado. Qualquer dúvida, pergunte nas aulas, ok? Forte abraço, bons estudos, pessoal!